Boa Oi, noite, amigos. Que oi, prazer estarmos juntos mais sim. essa terça-feira e a gente poder parar um pouquinho e conversar sobre o céu, sobre o que fazer para vencer e ouvir uma oração tão bonita quanto essas orações que foram feitas, que nos fortificam. Se nós, Amém. pecadores, achamos que quando alguém ora é bonito, imagine Deus que deseja Amém. que as orações sejam feitas a Ele. Então, Amém. obrigado por estarmos juntos, é um prazer. Eu que agradeço. E o Dr. Marcos, ele vem, ele nos abençoa todo mês aqui. É uma Amém. bênção essa disposição. Dr. Marcos, ele é um médico extremamente ocupado, é pastor também, ele prega, mas ele nos dá todo mês esse tempo. Muito obrigada, viu, Muito Dr. Marcos? obrigada. Mas você já percebeu que os títulos do Dr. Marcos são um pouco inusitados? Nos faz pensar, né? O nosso tema de hoje é o segredo para resolver o seu problema não é você conhecer Jesus. Como é isso, Pastor Marcos? Vai aí. Vamos lá. Eu estava em uma igreja bem jovem. Eu gosto muito de pregar para jovem, porque o jovem tem uma outra linha de pensamento. Para você manter a atenção de um jovem, você tem que surpreendê-lo. Do contrário, ele acha que está perdendo o tempo dele. E eu ia falar à tarde, na verdade, eu ia falar o final de semana todo. E quando o pastor desta igreja local, que não havia observado que temas eu trataria, ele então disse assim: Pastor Marcos vai estar agora falando e vai ser um prazer ouvi-lo, etc. Pastor, qual o tema da sua mensagem? E eu então falei: pecar é bom. E aí ele falou: pô, não percam o tema pecar é bom. Aí ele parou, ele disse assim: como é que é o tema, pastor? Eu digo: não, pecar não é esse o tema. Ele disse: agora eu fiquei tranquilo. Eu pensei que era pecar é bom. Eu digo: não, pastor, não é não. O tema real é pecar é muito bom. Pronto. Aí ele parou, me olhou e disse: tá bom, fala. Aí a gente. Mas vejam, pecar é bom. O problema não é que o pecado não seja bom, é que a gente conhece o resultado final do processo. Mas se pecado fosse ruim, eu sempre digo que se a fruta do Éden fosse pimenta, Eva, quando tivesse o primeiro contato com ela, diria: Adão, não come, isso não vale a pena, não compensa, é muito ruim. Lamentavelmente, a nossa natureza pecaminosa nos leva nessa direção. E por isso o tema de hoje eu não coloquei, Zina, o tema real, porque eu achei que ele podia assustar um pouco os nossos amigos. O tema é esse aqui, ó. Conhecer Jesus não vale nada. Esse é o tema. Eu só diminuí um pouco o texto para ficar um pouco mais suave, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar com esse tema, vamos verificar. Sem dúvida é uma mensagem forte para todos nós, me fortalece e deve fortalecer cada um de nós. A primeira curiosidade é que existem alguns livros. Esse aí diz Conhecer Jesus, o único, incomparável e maravilhoso. A gente não consegue ler em branquinho aqui, mas é isso que está escrito. Há um outro livro do pastor Bulhon, por quem tenho grande estima, que diz assim: conhecer Jesus é tudo. E agora aparece o pastor Marcos dizendo que conhecer Jesus não vale nada. Parece que alguém deve estar equivocado. Pastor Bulhon ou pastor Marcos, como pastor Bulhon tem, sem dúvida alguma, toda a credibilidade, eu gostaria de pedir a consideração de vocês para me ouvirem, apesar de ser numa linha teológica diferente da dele. Ele está inteiramente certo, mas nós vamos ter uma visão diferente. Bom, alguns versos bíblicos eu não gosto muito. Eu teria alguma dificuldade, eu não gostei desses versos, alguns bíblicos. Por exemplo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você fala, esse verso é lindo. Eu digo, é. Experimenta chegar em uma loja e dizer, eu queria comprar uma lâmpada para o meu pé. E esse homem dirá para você o seguinte: não existe lâmpada para o pé, eu tenho lâmpada para a testa. Se você precisar de entrar em uma caverna, eu tenho lâmpada para a testa, mas para o pé não existe, amigo. Você é louco. E Deus diz que é lâmpada para o pé. E eu sempre me perguntei por que isso. Quando eu entendi, eu disse, é maravilhoso. E assim outros. Então, Mateus 11, 28 era um verso que me incomodava. Eu quero começar com ele. E esse verso diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lindo, belíssimo. É um anseio de todos nós, em meio do cansaço da vida, das dificuldades, das angústias, encontrar alguém que nos vai aliviar. Ok.
devia ter acabado aí. Estaria muito bom. Se eu pudesse reescrever a Bíblia, o que é pecado, porque a gente não pode acrescentar nada na Bíblia e nem subtrair, mas eu tiraria os 2 versos seguintes. Eu deixaria terminando aí. Estaria muito bonito. O verso 29 diz: tomai sobre vós do meu jugo. E eu digo, não quero. Não. Eu já estou carregando um peso. Eu vou ao Senhor para entregar este peso. E o Senhor agora vai me dar outro peso? Esse jugo, e Deus começa a argumentar, dizendo, você vai achar descanso. E eu digo, é um contrassenso, achar descanso carregando peso. Eu vim achar descanso entregando peso para o Senhor, mas não recebendo peso. E Deus diz, filho, é assim que funciona. Não tem como andar comigo sem andar carregando peso. Eu digo, Senhor, mas tem algum argumento que o Senhor pode usar para me convencer? E ele fala assim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu digo para o Senhor que está carregando, que é Deus. Para mim, não. Eu sou um ser humano. Por vezes, o jugo não parece suave. Por vezes, não é fácil ser cristão. Não é por vezes, não. Sempre não será fácil. E esse verso não tinha para mim o melhor ponto de admiração. Mas eu volto para ele no final da mensagem, ok? E a gente vai resolver esse problema. Vamos abrir mais uma janela. Estávamos com o quarteto, indo para uma cidade que se chama Tomé-Açu. E essa é a estrada que vai para lá. E eu estava andando, queridos, com um carro e um reboque atrás, e o som estava no reboque. E nós tínhamos uma certa pressa para chegar. O programa seria às 7 horas da noite, e nós atrasamos a saída um pouco. Algumas coisas atrapalharam a nossa saída. E nesta ida, a estrada estava muito ruim, muito buraco. Eu não contei com tanto buraco, eu achei que a estrada estivesse melhor. E diante daquela quantidade de buraco, eu comecei a tentar correr. E tinha uma balsa, e a balsa tem um horário exato para sair. Me parece que era às 5 da tarde, se não me falha a memória. E eu precisava chegar até às 5 da tarde. E eu comecei a olhar a quilometragem que o carro andava e o relógio, e eu vi que era incompatível. E correndo cada vez mais na busca de chegar, eu caía nos buracos. E o carro batia com força, e o reboque batia com força lá atrás. E eu entendi que eu ia quebrar o som, quebrar o reboque, e no final não adiantaria chegar lá. Eu então falei para o quarteto, é impossível chegar na hora nesta balsa. E eles disseram exatamente o que a gente está vendo. Eu disse, então nós vamos agora trabalhar em cima do impossível. E eu falei, vamos perder mais um tempinho, vamos dedicar mais um tempo, vamos parar e vamos orar. E ali naquele momento encostamos o carro e eu orei e clamei a Deus. Eu disse, Senhor, eu não tenho como encurtar os quilômetros, eu não tenho como acelerar mais o carro, mas o Senhor tem como segurar a balsa. Segura a balsa para nós. Acabamos de orar, eu falei, agora é sem carreira, agora é na velocidade certa, coerente, e Deus vai fazer a parte dele. Queridos, chegamos com 20 minutos de atraso. E eu pergunto para vocês, a balsa estava ou não estava esperando? Estava. E com vaga para um carro só. Acontece que essa história, eu sempre paro aqui. E quando preguei o primeiro sermão, eu acho que eu contei até aqui. Mas eu não termino essa história. E hoje eu vou terminar para vocês. A balsa estava esperando, mas tinha vaga para quantos carros? Um. E quantos carros eu era? Um carro e um reboque. E um carro e um reboque não cabia na balsa. Eu louvei tanto a Deus quando eu vi a balsa esperando. Mas no momento em que eu conversei e disseram, não cabe, lamentavelmente, o reboque não cabe e não vai dar para levar você. Eu perguntei para Deus, é assim que o Senhor trabalha? Nos dá a alegria de um milagre, de uma oração atendida, e no final não é nada disso? Como é que o Senhor quer que eu ame o Senhor verdadeiramente, quando aquilo que eu mais preciso não acontece? Eu disse, vocês sabem como eu vivo com Deus? Eu vivo numa batalha com Deus, e eu peço perdão a Ele, e digo, Senhor, o Senhor deixou o barro falar, e o barro é sincero, e o Senhor diz, vinde e arrazoemos. Sabe o que é arrazoar? Foi Ele que escreveu. É usar a razão, a lógica. Você pode discutir com Deus, você não pode se afastar dele. Mas discutir é permitido.
E eu passo longo tempo, quando eu discordo dele, dizendo, eu sei que eu não sou nada e que o Senhor é tudo, mas o barro não está satisfeito e o barro tem a permissão do Senhor para dizer o que pensa ao Senhor. Bom, a balsa foi embora e eu fiquei. Como é que pode você dizer que Deus é poderoso, maravilhoso, atende, faz milagres? E a história termina assim. Seria bonito se eu parasse naquele lugar, balsa esperava e eu fui, porque Deus é maravilhoso. E quando Deus parece que não responde? E quando a resposta é não? Bom, nós vamos para adiante. Saímos daqui para uma cidade da Bahia chamada Barreiras, com o quarteto, e nós saímos, era na verdade, pegamos o avião, descemos em Brasília, chegamos meia-noite em Brasília. E ao chegar meia-noite, pegamos um carro alugado, exatamente esse carro aí, e fomos na região, atravessando o Brasil pela lateral, não mais norte e sul. Andamos mais ou menos 1 hora de viagem, paramos em uma cidadezinha, uma vila, fomos abastecer e o homem disse assim para mim, vocês vão para onde? Eu falei, Barreiras. Ele disse, não vá. Amigo, a estrada agora não tem mais cidade, é um pedaço longo que vocês vão andar, é um lugar perigoso, é um lugar que tem assaltos, não viajem à noite, durmam aqui, não façam isso, é para a segurança de vocês. Eu disse, tá ok. E então ficamos ali e dormimos mal, num lugarzinho ruim, apertadinho, em condição ruim, mas havia um propósito. Saímos então, viajamos no dia seguinte e ao meio-dia chegamos na cidade de Barreiras. Esta campal é uma campal muito famosa, uma campal grande, mas ela é muito longe de Barreiras, ela não é na cidade. E quando eu cheguei em Barreiras, parei o carro neste lugar que está aí, Mercadinho Santana, e então liguei para o pastor Jairo Torres, meu colega de teologia, e era o presidente do campo. E para dizer, Jairo, chegamos, agora vamos estar aí, vai ser uma maravilha. Mas o telefone estava fora de área. E eu liguei de novo, e fora de área. E saímos para almoçar. E acabamos de almoçar, eu voltei e liguei, fora de área. E eu comecei a me perguntar, e agora, se só quem sabe me dizer como chegar é Jairo, e eu não consigo achar o Jairo, como é que eu vou chegar nesta campal? Por que que Deus parece dificultar as coisas ou permitir que elas se tornem mais difíceis quando a gente anda com Ele? Bom, vamos para adiante. Tudo isso a gente resolve no final, tá bom? Por que orar? Eu orei tanto pela balsa, não funcionou. Eu orei tanto a viagem inteira pela campal e também não funcionou. Naquele momento, chegamos ali, não havia como chegar na campal. Bom, primeira razão para isso é que nós estamos em um duelo. E Satanás não lembra em nada essa fotografia que está aí. Ele não tem tridente, ele não tem chifre, ele é um anjo belíssimo, poderosíssimo, com uma voz lindíssima e capaz de seduzir as pessoas e mudar o nosso pensamento, enganando a nossa mente e nos fazendo acreditar que, por vezes, o caminho dele é melhor. Nesse cenário, e no meio deste duelo, nós estamos no meio da batalha. E nesta batalha, queridos, o resultado final define tudo. Ou a gente vai estar para sempre ao lado de Jesus, ou a gente vai estar em um cenário de destruição eterna. E Satanás, tendo essa informação, ele vai tratar de usar todos os seus artefatos para nos desviar da trajetória. Pastor Bulhon é um homem de Deus, a gente sabe disso. Pastor Bulhon é um homem forte, é um homem que tem poder, que prega com poder e que tem uma vida de vitórias. Pastor Bulhon, onde está a força que o senhor tem para vencer as batalhas da vida? Deixa ele responder para a gente. O senhor, me responda uma coisa, o senhor também passa por batalhas? O senhor também sente essas dificuldades? Eu era pastor e continuava sendo derrotado. Minha vida estava cheia de fracassos. E nas minhas horas de solidão perguntava, meu Deus, eu prego, de que adianta pregar se eu sou um derrotado? Diz-me, onde está o segredo da vitória? Ele também luta. Ele também passa por tudo que você passa e por tudo que eu sinto. No final, ele responde onde está o segredo da vitória. Vamos deixar também para o final. Vamos para adiante. Algumas orientações gerais. Primeira orientação.
Deus não atende todas as orações. Isaías 59 diz que nossos pecados fazem separação entre nós e ele, de modo que não nos ouve. Não é que ele é surdo. Aqui quer dizer que ele não atende. Ele ouve, mas não atende. E não atende porque ele não pode atender a oração de alguém que legalmente não está em contato real com ele. Então, vamos resolver esse problema. Pastor, eu estou numa situação que preciso da mão de Deus, mas eu estou em pecado. O que faço eu? Há só uma oração que Deus atende se você estiver em pecado. Só uma. E ela é bem curta. Essa oração é: Senhor, salva-me. Não importa o estado em que você está, não importa o nível de pecado, não importa que você esteja no fundo do poço, eu digo mais, no porão do poço, a oração Senhor, salva-me, abre o céu. A oração Senhor, salva-me, ela sempre terá resposta imediata e a resposta é sim. Depois desta oração, faça a outra, aquela que você precisa de algo de Deus, mas comece por essa. Segundo orientação geral, Testemunhos Seletos, volume 3, página 91. Nunca saiam de casa sem orar. O Espírito de Profecia fala que a oração constrói um muro em torno de nossos filhos. Orem pelos filhos de vocês, pelos amigos, porque a oração intercessória tem muito poder. Mas vamos responder a pergunta, porque eu só levantei o assunto e não entrei nele. Por que orar? São 8 razões para você orar. A primeira razão é para agradecer. Como eu já falei um pouco sobre esse tema, mas eu vou agradecer pelo quê? Então agradeça pelo seguinte: pela vida, pela família, pelos amigos, pela profissão, pela casa, pelo carro, pela saúde, pelo alimento, pelos 5 sentidos, pelas pernas, pelas mãos, pelo amor, pela Bíblia, pela proteção de Deus, pela salvação, por escutar as nossas orações. Há muita coisa para agradecer. Quantas vezes eu dedico na parte gratidão, que é o primeiro passo da minha oração, vocês já ouviram isso, já expliquei isso. Eu dedico muito tempo, porque tudo que vem à minha mente para agradecer, eu vou agradecendo a Deus. Ok. O que mais? Já contei aquela experiência, Zina, do homem que ia amputar a perna. Lembram do centro cirúrgico? Contei uma vez para vocês. Lembram disso? Pois é. Então, você tem motivos diversos para agradecer a Deus. Nesta hora, então, a gente tem que lembrar de tudo isso. Segundo ponto importante, pela proteção de Deus. Há muita gente que imagina que uma Bíblia aberta no Salmo 91 vai proteger alguém de alguma coisa. Não vai. Era bom que protegesse, que a gente colocasse do lado de fora da porta e tivesse uma ação aí, um amuleto da vida. Não funciona. Por que não funciona? 1 Samuel, capítulo 4, nos explica uma história, nos dá um detalhe. O povo de Israel estava em uma peleja contra os filisteus. Eles acamparam-se em Ebenezer e começou a guerra. E naquela guerra, diz a Bíblia que os filisteus se dispuseram em ordem de batalha e partiram contra Israel, e a peleja iniciou, e Israel foi ferido pelos filisteus. E no campo de Israel caíram 4.000 homens. Que derrota de Israel! 4.000 feridos no primeiro dia de batalha. Israel, então, faz uma avaliação da razão pela qual estava perdendo a batalha e teve uma ideia muito boa: está faltando Deus. Se Deus estivesse aqui, nós venceríamos. E o que fizeram, então? Foram buscar Deus. No verso 3 diz: tragamos, pois, para nós de Siló a arca do pacto do Senhor. Está faltando a arca. Se trouxer a arca, tudo vai se resolver. E trouxeram a arca e disse: com esta arca o Senhor vai nos livrar da mão dos nossos inimigos. E colocaram a arca. E aí está a arca bonita. A arca na frente, o povo de Israel tremendo e imaginando como vai ser. Afinal de contas, o Deus deles agora veio para a batalha. E vamos ver como foi a batalha. 1 Samuel 4, verso 10 diz: e então pelejaram os filisteus. E Israel foi derrotado. Fugindo cada um para a sua casa, houve grande matança. E caíram de Israel 30.000 homens. Era melhor sem Deus. Sem Deus caíram 4. Com Deus morreram 30.000. Piorou. A presença de Deus não deu sorte, se a gente quer usar um termo bem popular e baixo. Deu azar. Vamos colocar uma palavra feia aqui. Quando é que a presença de Deus não funciona? Não funciona nesse caso. E é interessante como a gente, às vezes... E ficou pior. Papai dizia: essa coisa está ruim,
ainda olhe com bons olhos, porque pode piorar. O que aconteceu? No último verso. E Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança e eles levaram uma arca. Ou seja, até o Deus de Israel foi levado. Pronto. Sabe, queridos, é interessante o seguinte, que lição a gente tira? Nunca troque Deus pelas coisas que ele fez. Nunca troque Deus por nada daquilo que ele fez. Não troque Deus pela sua família, não troque Deus pelo seu trabalho, não troque Deus pelo sexo, não troque Deus por sucesso, não troque Deus por nada daquilo que ele criou, porque nunca será feliz aquele que estiver colocando alguma coisa no lugar em que devia estar Deus. Bom, entendido isso, vamos andar um pouquinho mais rápido. Terceira razão pela qual a gente deve orar. Deixa eu colocar aqui para nós. Tem um detalhe interessante. Falando ainda sobre proteção, esse item é interessante. Deus só protege os que andam com ele, mas tem uma exceção. Há uma única exceção em que Deus é capaz de proteger alguém que não anda com ele, que está andando nas mãos de Satanás e que não deseja andar com ele. Eu vou dizer no item 4, nós estamos no 2, ok? No 4 eu retorno ao tema. Terceiro item, para receber bênçãos materiais. Deus não faz troca, Deus não é comprado, não é o seu dízimo que vai fazer Deus lhe dar um carro. Primeiro que Deus não pede algo para lhe dar depois, ele primeiro dá para depois pedir. Então, você vai dar o dízimo do que você já recebeu. Você não vai dar uma oferta para dizer, Senhor, depois de eu dar essa oferta, eu quero que o Senhor abra o céu, e então agora, porque eu dei a oferta, o Senhor então me faça prosperar. Deus vai dizer, filho, não funciona assim. Quem promete bênçãos por esse critério é Satanás. Ele é que diz, tudo isso te darei. Cristo disse, toma a tua cruz e siga-me. O projeto é outro. O projeto não é de você depositar em Deus o teu sucesso material, embora ele possa vir também, mas essa não é a essência do relacionamento com Deus. Tem que ficar bem claro isso. Mas ele não pode dar, pastor, bênçãos materiais? Claro que pode. E eu tenho diversas histórias sobre isso, já contei algumas aqui, acho que nos últimos sermões meus, que eu preguei, eu contei sobre a situação do Yudi a sair na faculdade, contei essa experiência, como foi que Deus abriu a janela do céu. Eu não sei se contei, Zina, quando eu preguei semana de oração em uma igreja grande do sul do Brasil, e quando acabou, uma senhora veio falar comigo. Contei? Bom, se eu contei, você me diz que é para eu não contar. Vou contar um pedacinho. Eu estava numa situação bem difícil no câncer da minha esposa, era um momento delicado na minha vida, onde Deus estava me provando ao máximo, ele havia colocado uma pressão tremenda, e lembra-se que Deus só coloca na fornalha pedras que ele espera que se transformem em pedras mais puras, mas às vezes a fornalha é muito quente, talvez esteja sendo quente para alguém aqui que está passando por isso, e naquela situação dramática, onde eu não tinha poder, não conhecia ninguém, estava num outro lugar do Brasil, enfim, e coincidiu com um momento financeiro difícil para mim. E quando acabou a semana de oração que eu fiz ali, era uma semana de oração que pediram para fazer rapidamente, eu não havia programado isso. No último dia, quando eu terminei o último sermão na porta da igreja, abraçando as pessoas, eu havia feito uma oração na sexta-feira. Eu disse para Deus, não vou pedir dinheiro mais a pessoas, porque eu vou ter que pagar. E eu prefiro pedir ao Senhor, porque o Senhor vai me dar e eu não vou ter que pagar. Eu falei para Deus. Eu não sei como funciona o empréstimo celestial, mas eu sei que o Senhor promete que houve orações. E nesse momento a minha oração é nessa direção. Então, o Senhor usa o critério que o Senhor quiser, mas tenha misericórdia de mim. E quando eu terminei de me despedir, uma senhora disse, pastor, quando todos forem embora, eu falo por último. Eu estou tentando correr a história. E quando chegou por último, essa mulher, eu pensei que ela queria tirar uma fotografia, coisas que sempre acontecem. Ela disse, pastor, eu apenas quero lhe agradecer pelo que o senhor tem feito na nossa vida, etc. Falou algumas palavras sobre as mensagens e disse, e eu estou entregando esse envelope. Quando chegar no carro, o senhor abre o envelope. Eu imaginei, deve ser pedido de oração, coisa assim. E cheguei na garagem, só tinha o meu carro, e as pessoas já tinham ido embora. E eu entrei com meu filho no carro e falei, abre o envelope. Quando ele abriu, havia, há muitos anos atrás, R$5.000. Queridos, era muito dinheiro. Eu peguei esse envelope, olhei e falei, não é meu, pastor não recebe dinheiro de membro de igreja. E então, tentei localizar, a mulher tinha ido embora, liguei para o pastor da igreja, falei, olha, recebi isso, contei para ele. Preciso falar com aquela senhora, que expliquei para ele, ele disse, eu sei quem é, ela tem 2 filhas médicas,
Eu disse, é verdade, as filhas estavam junto com ela. E ela me disse assim, ele me disse, pastor, o telefone dela é esse aqui, conseguiu o telefone para mim. Quando eu liguei para esta mulher e falei, minha irmã, quero lhe agradecer muito pelo seu altruísmo, pelo seu amor, pela sua forma de ajudar as pessoas, mas eu quero lhe devolver o seu dinheiro, porque pastor não recebe dinheiro de membro da igreja. Deus cuida de mim, e quando eu precisar, ele vai colocar em minhas mãos o que for preciso, mas eu não posso receber o seu dinheiro. Quero lhe agradecer muito por isso, de coração, é como se eu tivesse recebido. Ela fez um silêncio e disse, pastor, preste bem atenção, eu não ando dando dinheiro para pessoas. Pastor, eu não sei se a sua conta bancária está com muito dinheiro ou se não tem dinheiro nenhum. O que eu sei é que ontem à noite Deus mandou eu separar esta quantia e lhe entregar. Se o senhor está insatisfeito, devolva esse dinheiro para Deus. E agora? Queridos, Deus faz milagres, Deus atende bênçãos materiais. Se você está passando por uma dificuldade, ele atende, ele tem prazer, mas essa não é a essência do relacionamento com Deus. Vamos para adiante? Bora. Para receber bênçãos materiais, já falei sobre isso. Para quarto motivo, para interceder. Aqui estão duas senhoras que eu devo a minha vida às duas. Uma é a minha mãe, que está nessa fotografia aqui, que está nos assistindo, lá no apartamento dela. E a outra é esta outra senhora que está ao lado, foi minha professora de genética na faculdade de medicina. Eu morei 6 anos na casa dela e tenho um estima enorme por ela. Essas mulheres, nas madrugadas, oravam por jovens que estavam distantes de Jesus. Em uma boate, em uma madrugada, alguém puxou uma arma e ele atiraria em uma outra pessoa, como de fato atirou. E essa trajetória deste projeto, desta munição, essa trajetória alcançaria um desses jovens que estavam ali. Estava exatamente na direção. E então alguém puxou esse jovem com uma força tremenda e deu uma puxada na cintura dele para a lateral. E este projeto, esta bala, atingiu quem estava atrás dele, que era exatamente o alvo do ataque daquela pessoa que atirou. E essa pessoa que recebeu o tiro caiu. E esse jovem que foi puxado para a lateral procurou em volta dele quem teria puxado, que mão teria sido colocada na cintura dele e ter desviado a sua posição de uma forma tão rápida. E não havia ninguém. Eu estava ali, ao lado do meu irmão Eider. E um de nós era esse jovem. Eu não tenho dúvida de que a oração intercessória funciona, por mais perdido que alguém que você ama esteja, não deixe de orar por ele. A oração intercessória autoriza Deus a intervir contra a vontade daquela pessoa. Não dá para explicar agora, mas acredite nisso. Vamos para o quinto item, que eu tenho que fechar essas histórias no final. Reconhecer quão pecador eu sou. Eu nunca reconhecerei o meu estado de pecaminosidade distante de Jesus. O modelo é ele, e quanto mais perto eu chego dele, mais eu percebo as minhas limitações, os meus defeitos, assim por diante. E ao me aproximar dele, eu sou levado a amá-lo em tal nível que eu agora não vou mudar a minha conduta, não vou obedecer mandamento, não vou fazer isso em troca de alguma coisa. Eu vou fazer isso como uma forma de gratidão. Gratidão que você tem por aquele que você ama. Então, quando você se aproxima de Deus e tem uma visão exata de quanto você é amado sem mérito, isso lhe motiva a obediência. E é essa obediência que ele aceita para que ele possa nos salvar, nos abençoar e fazer milagres. Vamos para adiante. Sétimo item. Transformação do caráter. Aqui entram agora algumas mensagens que precisam ser bem esclarecidas para nós. Aqui eu explico essa história de conhecer Jesus é tudo. A gente vai ver por um outro ângulo. Alguém, quem sabe, poderia dizer, eu sou semelhante ao meu grupo de amigos, eu assisto os programas de TV que eles assistem, programas que Deus odeia, eu visto as roupas sensuais que eles vestem, eu ouço músicas do mundo como eles ouvem, eu falo e ando como eles, mas eu fiz uma oração e graças a Deus eu pedi para que ele entrasse em meu coração e isso é suficiente para que eu seja salvo. Não. Não funciona assim. Esse modelo não funciona. Imaginem que eu chegasse atrasado na minha empresa
e o meu patrão dissesse, você chegou atrasado, e eu, para corrigir isso, dissesse para ele, sabe o que foi? Eu tenho uma razão justa, eu tive um problema muito grande. Na vinda para cá, eu tive um encontro com um caminhão de 30 toneladas e isso me fez atrasar. E o patrão me olha e eu não tenho nenhum sinal de que eu tive esse encontro, não estou machucado, nada aconteceu. Só há duas conclusões. Ou eu estou mentindo, ou eu estou louco. Porque ninguém tem um encontro com um caminhão de 30 toneladas e não tem uma modificação em si ou em algo, em si e em algo em volta de si. Queridos, ninguém tem um encontro com o Deus de amor, com o Criador do universo, com o Deus Todo-Poderoso e não tem uma transformação de caráter. Se o meu encontro e se o seu encontro com Deus não transforma o nosso caráter, lamento, mas nós não estamos andando como Ele deseja e também não teremos a condição de sermos aceitos para morar no céu. Bom, Mateus 7:21 diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Não é a minha confissão de fé, é aquilo que Deus olha para mim, é aquilo que Ele percebe em mim, é aquilo que está dentro de mim e não aquilo que eu faço. Vamos agora para dar aquela explicação de que conhecer Jesus não vale nada. Agora deixa eu dar essa explicação de uma forma bem real e para não deixar dúvidas. Eu estive nos Estados Unidos na casa de um amigo meu, Elson, gosto muito dele, depois quero mostrar para ele alguma coisa desse material aqui. E nós estávamos em Washington, e aí estamos nós, ele me levou lá para passear um pouco. Ele mora em uma cidade perto de Washington, não me recordo o nome. E aqui está a nossa família, aqui estamos nós, a minha filha, o Elson, a esposa, eu e a minha esposa. A esposa do Elson é a loira. E quando estávamos ali em frente à Casa Branca, esse bonito monumento que existe aí, esse símbolo maravilhoso, eu comecei a olhar a segurança. E o Elson me explicou que esses pontos aí de ferro impedem qualquer caminhão, qualquer tanque de chegar e bater, isso aí protege. Me mostrou que em cada lâmpada dessa tem uma câmera, e que tudo ali é filmado, que tudo é ouvido, que a gente fala ali, as pessoas sabem. Me mostrou os guardas com os cachorros, os canines, né? Eles chamam, brincam assim, o K9, né? Que é o cachorro. E me mostrou tudo aquilo ali, falava daquilo, e então eu disse para ele o seguinte, Elson, eu vou fazer algo diferente agora. Ele me olhou e disse, o que você vai fazer? Cuidado que isso aqui não é Brasil. E ele começou a ficar ansioso. Eu disse, eu vou entrar na casa do presidente. Ele disse, Marcos, não brinque. Não brinque, porque aqui as brincadeiras não são entendidas como brincadeiras. Eu disse, eu sei disso, mas eu quero entrar na casa do presidente. E aí estou eu, me vejam agora ali na cena, e eu disse o seguinte. Estou aqui em frente à Casa Branca e eu vou lá falar com o presidente. E lá estou indo eu, em direção à Casa Branca. Eu vou parar o vídeo aqui um momento. Imagine agora que eu continuasse andando e que andando eu chegasse até próximo daquele portão. E quando eu chegasse, se percebessem aqueles muitos soldados que estão ali, espiões disfarçados, uns com cachorro, sim, e outros sem nenhum cachorro, sem nada. Mas imaginem que alguém deles percebesse que a minha trajetória era no sentido de chegar próximo do portão. O que aconteceria comigo? Não há dúvida. Eles correriam para onde eu estava, pulariam em cima de mim, me agarrariam com violência, gritariam não para mim, e agora me segurando e apertando meu pescoço com força. E naquele momento, então, eu angustiado, eu então diria com muita dificuldade, deixa eu entrar, porque eu conheço o presidente. E ele me apertaria com mais força e diz, você é louco, você não entra aqui, quem é você? E eu diria, eu conheço o presidente, eu sei o que ele come, eu sei o que ele gosta, eu conheço tudo sobre ele, deixa eu entrar. E ele me apertaria com mais força e dizia, não fale mais. E nesse momento de angústia, imaginem vocês que então naquele momento abre-se a janela lá na Casa Branca. E então aparece o presidente. E ele agora lá de cima fala para eles, calma, amigos, eu conheço Marcos. E agora, aquele braço que apertava tão forte no meu pescoço, aquele braço musculoso, relaxa. E eu agora volto a respirar.
E aquele soldado que me machucava tanto me coloca de pé e diz para mim: bem-vindo à casa do presidente. Queridos, conhecer Jesus não vale nada. É necessário que ele conheça você, que orando do céu, ele veja o seu caráter semelhante ao dele, e que ele possa dizer, no momento da entrada no céu, deixe esse entrar, porque eu conheço o Marcos, eu conheço a Águida, Márcia, eu conheço Zina, eu conheço você. Não entra no céu Marcos, só entra no céu Jesus. Nota que Paulo diz, vivo não mais eu. Não existe Paulo, existe Cristo. Eu tenho que ter, para os olhos do Pai, a imagem de Cristo em mim. Essa é a essência do Evangelho. Ou isso acontece, ou nos enganamos. Por vezes estamos há 20 anos na igreja, 30 anos, e cometendo o mesmo pecado. Parece que não houve transformação em nosso caráter. E a gente está achando que é cristão assim. Onde está esse assemelhar-se a Cristo? Queridos, eu tenho orado, por vezes tenho chorado, clamando a Deus para que transforme em mim, me transforme naquilo que ele deseja. Porque quando eu chego mais perto dele, eu vejo mais defeitos. E quanto mais defeitos eu vejo, o diabo diz assim, você não consegue. Ei, Marcos, não adianta, o alvo é muito elevado. E então, naquele momento, eu digo assim, mas eu sei em quem tenho crido. Ele me ama. E a cruz do Calvário é um documento de que ele não me deixará, ainda que eu esteja lutando e esteja perdendo algumas batalhas. Isso me maravilha quando eu falo sobre isso. Conhecer Jesus não vale nada, esse era o texto. O que vale é se Jesus conhece você. É se Jesus me conhece. É se ele olha para mim e vê os caracteres dele em minha vida. Sabem, queridos, o 7º item é, eu tenho que orar para que Deus transforme o meu caráter, para receber o perdão dele, o poder dele e caminhar para o céu. Deus não dá somente perdão. Se você fizer uma oração dizendo, Senhor, me perdoe pelo meu pecado, ele vai dizer, filho, perdão eu não tenho. Eu tenho perdão e poder. Sempre virão as duas coisas, o perdão e poder. Porque o poder é aquilo que ele precisa lhe dar para que o perdão tenha efeito e você vença o pecado. Senão, todo dia a gente vai chegar para ele e dizer, me perdoe, me perdoe. Ele fala, perdoa, mas a gente tem que trabalhar para vencer. E por isso o poder vem junto. João 15, verso 8 diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Não é naquilo que eu conheço, é no fruto que eu dou. Vós sois meus amigos. João 15, 14. Se me conhecerem, não. Se fizerem o que eu vos mando. Está dando para entender por que eu estou avaliando por uma ótica diferente do pastor Bulhon? O que ele falou é verdade, o livro dele é maravilhoso. Mas eu estou avaliando por um outro caminho esta visão de que conhecer Jesus não é suficiente para fazer nada se não houver, através desse conhecimento, uma modificação do nosso caráter. Bom, preciso acabar aquelas histórias. Então nós vamos para elas agora. Deixa eu correr aqui. Andando com Jesus, eu tenho que amar o que ele ama e eu tenho que odiar o que ele odeia. E não me diga que Deus não odeia nada, porque odeia sim. Ele odeia o pecado. Por exemplo, eu amo a vida, eu odeio o aborto. Deus também. Bom, eu tenho que ter ódio pelo pecado, à semelhança de Jesus. Aqui eu tenho um caso, eu não vou mostrar para vocês, só para vocês saberem. Esta é uma lésbica e ela conta uma história, eu vou só dizer para vocês rapidamente. Ela cita depois Ezequiel 36, 21 em um sermão que ela estava pregando. Ela diz assim, eu tenho nojo do tempo em que eu vivia no pecado. Portanto, quando a gente pega o texto bíblico dizendo, em Ezequiel 36, 21, que então tereis nojo do pecado, este nojo é dado somente por Deus. Nenhum de nós terá nojo daquilo, exceto se Deus nos der essa condição. Por isso, a vitória sobre o pecado é uma vitória automática de Deus em nossa vida e não através dos nossos esforços, do tipo, nunca mais eu vou pecar, prometo para Deus, o senhor pode ficar tranquilo no céu, que eu não faço isso mais nunca, porque agora eu vou lutar com muita força para não fazer. Deus diz, filho, a luta foi na cruz, não é agora. A luta foi na cruz, você tem que pegar a vitória da cruz e colocar na sua vida, através de um relacionamento poderoso comigo. Vamos para diante para terminar? Então a gente pode concluir, você não é salvo porque Jesus morreu na cruz. Você é salvo porque a morte dele transformou o seu caráter e o meu caráter, ok? E aquele que Deus não transforma, Deus não salva.
Há uma porta estreita, mas há um caminho estreito. A porta não foi reformada, o caminho também não. E é nessa trajetória que a gente vai chegar no céu. O oitavo e último ponto é, por que orar? Para eu ver o sobrenatural, para eu ver milagres, para eu assistir milagres, para Deus realizar milagres em minha vida. Deus tem prazer em fazer milagres. Deus precisa de que você seja um refletor do poder dele para os outros verem. E ele usa milagres, sim, para que as pessoas percebam que ele é um Deus sobrenatural. Bom, entendido isso, vamos voltar para o verso bíblico. O verso bíblico diz, vinde a mim, lembram dele? Os cansados sobrecarregados. Ok, então eu vou a ele. Eu vos aliviarei, toma sobre vós o meu jugo, e você vai achar descanso. Eu fico pensando, como tomar um jugo vai fazer descansar? Assim. Isso aqui é um jugo. Na fazenda, eu morei em fazenda há bastante tempo, e havia um negócio que nós chamamos de canga. Canga é esse negócio aqui que fica na cabeça dos bois. E nós amarrávamos, colocávamos 2 bois para puxar pesos, e nós tirávamos uma corrente do meio disso aqui, que tem uma corrente, e esta corrente amarrávamos em uma tora, e os bois então faziam força juntos. Mas havia um boi que era um pouco mais lento, ele não era aquele boi que puxava com muita força. E nós ficávamos ao lado dele, dizendo, vamos, vamos, navio e piloto, lembra o nome deles. Eu dizia, vamos, navio, o navio era mais lento, tinha mais dificuldade em puxar. Sabe o que Cristo quis dizer? Filho, traz teus fardos para mim, traz todos. E a gente vai dizer, Senhor, está aqui, estão aqui as minhas lágrimas, estão aqui as minhas decepções, as minhas frustrações, está tudo aqui, Senhor. Estão aqui momentos em que eu não consegui enxergar a tua mão, estão aqui orações que parece que o Senhor não atendeu, está tudo aqui, Senhor. Ele fala, agora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma canga, um jugo, no meu pescoço e no seu pescoço. Filho, a partir de hoje, os seus problemas são meus problemas. Nós vamos puxar juntos, mas fique tranquilo, que quando a sua perninha humana e fraca não aguentar puxar, eu puxo por nós dois. Ei, filho, fica tranquilo. Não há um peso que eu não consiga carregar. Queridos, esse é o Deus que a gente tem que servir. É por isso que você ora, para que os seus problemas passem a ser problemas de Jesus. E você não tenha que andar carregando esse fardo que lhe angustia e que lhe espreme nesse mundo e que dá tanto prazer a Satanás. A balsa não ficou esperando, a balsa foi embora. Eu fiquei tão triste de ver a balsa indo embora. Eu olhei para o céu e perguntei, por que, Senhor? Onde está a resposta à oração? Por que o Senhor faz isso comigo? E falei para o quarteto, acabou, ninguém canta hoje à noite. É impossível cantar hoje à noite, de fato era. A outra balsa chega, acho que quase 1 hora depois. E ficamos ali, não havia mais nenhum meio de chegar naquela igreja na hora combinada e iniciar o sermão. A outra balsa chegou vazia, claro. Eu fui o primeiro carro a entrar. Parei o carro sozinho lá. Os outros carros foram entrando. Demora bastante para encher a balsa de carros. E eu ali sentado perguntando a Deus, o Senhor não queria que eu pregasse? Se o Senhor não queria, não tinha problema. Mas por que então quase atender a oração? Senhor, é pior o quase do que não atender. Se o Senhor não atende, eu me conformava. Mas o Senhor quase atender, ou me dá esperança em não atender, Senhor, é muita crueldade, dói muito em mim. Por quê? O quarteto saiu do carro, ficou do lado de fora, olhando a natureza, o ventinho. Eu não consegui sair. Eu fiquei dentro do carro em uma batalha com Deus, clamando a Deus e perguntando como é que eu vou pregar amanhã com poder, se eu não sinto esse poder. Em determinado momento, eu também saí um pouquinho do carro. E quando eu saí, a balsa estava chegando já do outro lado. Um homem chegou perto de mim e disse assim, vocês estão indo para Igarapé-Açu? Eu falei, para Tomé-Açu, desculpe. Sim. Ele falou, vocês conhecem a estrada? Eu disse, não conheço bem. Ele disse, então, e você vai andar atrás de mim. E quando eu acelerar, você acelera. E quando eu frear, você freia. E todo quebra-mola que tiver, eu vou frear. E você vai saber, através do meu farol que vai acender. Siga exatamente o meu carro da forma que eu vou dirigir. E eu achei aquilo tão estranho, tão interessado em me ajudar. E falei para o quarteto, será que isso não é um assalto? Será que... Bom, o homem quer me ajudar. Não, não é, vamos lá. E o homem começou a correr. E eu estava com um carro novo. E eu comecei a correr também.
E de repente ele freava, eu via o farol acender atrás e eu freava também. E era um quebra-mola, e era um buraco, e ele desviava e eu também desviava. E ele corria de novo e eu corria também. Queridos, às 19 horas em ponto, ele parou o carro dele na frente da igreja e disse: não é aqui que você vai? Como é que você sabe que eu vou para cá? Como é que você sabe que é esse lugar que eu estou querendo chegar? A igreja estava pronta para ouvir o sermão. E o pastor Marcos saiu do carro, louvando a Deus, porque por algo sobrenatural, eu não sei explicar isso, eu não sei como as coisas funcionam, mas eu sei que naquele horário exato, e nada atrasado, o carro parou na frente da igreja. E Deus, naquele momento, dizia para mim o seguinte: aprenda a confiar em mim. Ei, filho, eu já fiz muito por você. Olha o passado do que eu fiz. Porque uma adversidade tira de você a confiança em mim, filho. Filho, será que tudo que eu fiz por você no passado não é suficiente? Filho, dá uma olhada na cruz. Se você perder a noção do meu amor por você, você perdeu tudo. Olha a cruz, filho. Quando você olha a cruz, você vai ter força para superar alguns momentos em que a minha ação, diz Deus, não são compreensíveis aos seus olhos. Mas eu cheguei com o quarteto ao meio-dia, na frente desse Mercadinho Santana. E nesse momento aí, eu não conseguia que alguém me atendesse. Eu não conseguia o telefone. Esperamos muito e não consegui contato com ninguém. E então eu saí, eu sou esse de camisa amarela aqui, camiseta amarela. E eu fui lá dentro desse minúsculo supermercado. Mas antes eu fiz uma oração dentro do carro, com o quarteto. Eu falei: Senhor, tem misericórdia de nós. A gente está sem dormir, a gente está cansado, nós estamos mal, a disposição está ruim. Senhor, ajude que alguém saiba nos informar como chegar nessa campal. Eu sei que é longe daqui, mas coloque alguém que possa fazer isso por nós. E, Senhor, eu sei que é pedir muito, mas eu vou pedir que a pessoa explique de uma maneira que eu não tenha como errar. Porque, Senhor, se começar a errar, é muito sofrido. Tem misericórdia de mim. Faça com que a pessoa explique com clareza para que eu não possa errar. E entrei no mercadinho. Quando eu cheguei lá, havia 3 pessoas. A mulher, o caixa, um homem em pé, que estava passando as compras, e um homem mais afastado que eu não dei atenção a ele. Eu virei para a moça do caixa e perguntei: querida, eu estou vindo de viagem, preciso chegar a uma campal que se chama Acampe Oeste, dos Adventistas. Você sabe como eu faço para chegar lá? E ela disse para mim: não sei, senhor, não sei nada sobre esse negócio aí que o senhor está falando. O homem que estava passando as compras também ignorou aquilo que eu falava. Mas o homem que estava bem distante, veio do fundo daquele pequeno supermercado ali, chegou perto de mim e disse: vem aqui na calçada. E eu fui à calçada com ele, a esta calçada aqui. E então ele apontou para a direita, que é na direção da frente do carro, e disse: está vendo aquele posto de gasolina lá? Eu falei: sim, estou vendo. Ele disse: não passe reto. Vire à direita. E depois de virar à direita, você vai seguir nessa estrada por 10 quilômetros. E vai ter uma vila bem pequena. Siga a estrada principal da vila, atravesse a vila e siga mais 10 quilômetros. E depois de fazer isso, você vai andar e vai perceber que à sua direita tem uma placa clara, escrita Acampe Oeste, uma placa grande. Entre ali mais 5 quilômetros e você chegará nesta campal. E agora ele faz uma pausa, olha nos meus olhos e diz: e você não tem como errar. E aquilo me deu assim uma sensação tão diferente. Porque aquele olhar tinha poder. Eu agradeci aquele homem, entrei no carro e falei: queridos, não sei o que aconteceu ali. Era um homem, eu vi um homem na minha frente. Eu não vi um anjo, eu vi um homem. Mas ele disse que a gente não tem como errar. Eu então saí e chegou o posto de gasolina. E aqui está o posto. E eu entrei à direita, eu não passei para lá, eu entrei para cá. E andei os 10 quilômetros, andei mais 5 quilômetros, andei, fiz tudo direitinho. E aqui está a placa, Acampe Oeste. E andei na estrada de chão mais 5 quilômetros e cheguei na campal. E era campal bonita. E aí vocês veem que rio bonito, que lugar bonito, né? Gostoso para tomar banho. Havia ali uma multidão de jovens, muita gente. Pastor Arilton, que falava na Novo Tempo, está aqui com a gente, tirando foto no quarteto com a gente. E ali estava aquele povo, o quarteto cantou hinos bonitos, e o pastor Marcos pregou sobre 5 passos da oração, lembram? Preguei sobre isso também. Mas aquela noite era especial, era a noite de sábado à noite, e aqui é que eu vou terminar a história. E pregando,
e sentindo a mão de Deus ali, e sentindo o resultado daquilo ali, do Espírito Santo trabalhando. E então eu me preparo para fazer um apelo. E no momento, tem um detalhe que eu não contei para vocês, vocês não vão conseguir perceber, é que o lugar em que eu estava pregando é uma plataforma muito alta, e ela não havia sido terminada. Então, essa multidão que estava embaixo, eram muitos metros de altura, era uma laje em cima, e não podiam subir para lá. Esse lugar eles pediam para não subir, mas deu microfonia quando o quarteto cantou embaixo. Então, nós fomos obrigados a subir e cantar ali em cima, só para vocês entenderem. Mas não havia proteções laterais. Então, era fácil que alguém pudesse cair dali. E, por isso, crianças não podiam subir, somente o quarteto e eu, e alguma pessoa assim autorizada. E nós estávamos ali, então, nesse lugar alto. Estando eu ali, então, pregando, nesse lugar, naquela noite do sábado à noite, enquanto eu pregava, e que já estava com 90% do sermão terminado, era o finalzinho do sermão. Queridos, um jovem, em alta velocidade, sai da plateia, sobe numa velocidade incrível, passa pelos seguranças que estavam na escada, chega à minha frente tão rápido que eu não percebi como ele conseguiu passar por todo mundo. E quando chegou na minha frente de uma vez, eu me assustei com ele, ele botou a mão dele no meu microfone, na minha mão que segurava o microfone, eu seguro o microfone com a mão direita, ele segurou o meu braço, abaixou o meu braço com muita força, e com um olhar estranho disse para mim: você não prega mais aqui. Era uma voz diferente, não era uma voz divina, e nem podia ser. E agora, com aquele olhar estranho, que aquilo me incomodou, olhando para ele, ele repetia, você, e com a outra mão ele apontava para mim, com uma mão segurava a minha mão e com a outra apontava, você não prega mais aqui. O microfone estava baixo, as pessoas não ouviam. E então eu comecei a tirá-lo da cena, para que a igreja não assistisse essa cena. Eu comecei a caminhar para a lateral direita, para tentar me esconder atrás de uma proteção e ele não vê, as pessoas não verem aquilo, não era uma cena que eu queria que os jovens assistissem. E comecei a andar. Agora é interessante que eu andava para a lateral, com receio de ser empurrado dali, era muito alto, e era noite, se eu caísse me machucaria muito. Mas era um lugar que eu podia ir. Eu ia andando, olhando para lá, e ele não olhava para onde eu ia, ele olhava para mim. Ele não tirou o olho de mim. Ele não olhou para onde eu ia. E eu comecei a andar e ele foi me seguindo, mas segurava minha mão com muita força. Eu não tinha força para tirar a minha mão. Eu sabia que alguém chegaria muito rapidamente ali. Então, meu tempo foi curto nesse deslocamento. E quando eu estava chegando bem ali, naquele canto de proteção, ele tirou os olhos de mim. Olhou para a copa das árvores, que era um vazio naquele momento. Não havia nada ali. Somente a copa das árvores, o lugar era bem alto. Tirando os olhos de mim, e olhando para a copa das árvores, ele deu um grito. E ele gritou assim, Gabriel! Ô, Gabriel! E soltou a minha mão. E neste momento, os anciãos da igreja chegaram. E então puderam contê-lo. E ele foi levado lá para baixo. E eu fiquei ali parado pensando, o que foi que aconteceu? Quem é Gabriel? O que foi que ele viu e que eu não vi? Porque meus olhos iam à escuridão e o teto das árvores. E nada mais do que isso. Vi uma possibilidade de ser jogado dali, sim. Mas eu não vi Gabriel. Sabem, queridos, chamei o quarteto. Fizemos um bonito apelo. As pessoas não entenderam, eu só contei isso no dia seguinte para eles. Eu disse para o quarteto, Satanás disse que eu não prego mais aqui. Mas eu vou pregar amanhã, é o último sermão. E eu passei o dia em oração, porque Satanás ia usar a força dele toda para que eu não pregasse. E o quarteto eu falei, orem, clamem a Deus, porque ele garantiu que nós não pregamos mais aqui. E naquele dia foi um dia de íntima comunhão com Deus. E ao final do dia, lá estava o pastor Marcos fazendo o último sermão e trazendo pessoas para Cristo. Sabem, queridos, eu quero animar você a ter um relacionamento com Jesus. O pastor Bulhão diz onde é que estava a força dele. Eu vou começar a dizer e eu paro o áudio dele. Pastor Bulhão, de onde vem a sua força, pastor Bulhão? Diga para nós. Solidão perguntava, meu Deus, eu prego, de que adianta pregar se eu sou um derrotado? Diz-me, onde está o segredo da vitória? E eu entendi, era Jesus. E fui a Jesus. E me agarrei de Jesus. E me agarro todos os dias dele. Vocês podem me ver pregando
pensar, esse pastor não deve ter tentações, esse pastor deve ser vitorioso. Irmãos queridos, eu sou um ser humano tão humano quanto você. Tenho as mesmas lutas que você tem. Tenho as mesmas tentações que você tem. As mesmas tristezas que você tem. Talvez a única diferença, eu aprendi com minhas derrotas passadas a buscar a Jesus todo dia. Eu aprendi a não levantar-me sem cair aos pés de Cristo. Eu aprendi a não dormir sem passar tempo com Cristo. Queridos, esse é o segredo da vitória. Tempo, tempo e tempo com Jesus. Que Deus abençoe a vocês. Que o milagre que cada um de vocês precisa, que os pedidos de orações que foram feitos sejam atendidos, sim, e sejam atendidos através da maravilhosa graça e amor de Deus e através da nossa comunhão com Ele. Que Deus abençoe a todos vocês. Zina, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Amém. Amém. Doutor Marcos, nós que agradecemos esse privilégio, não somente da sua mensagem, mas as suas histórias, os seus testemunhos, que nos mostram tanto o poder de Deus na sua vida, né? Que a sua confiança em Jesus sempre lhe traz a vitória, né? Essa história da balsa aí me impressionou muito. Deus continue abençoando, viu, pastor Marcos? A sua mãe deve estar aqui, a dona Vitória Barcelos. Também gostei muito de ver aquela história do poder que ela tem de orar pelos jovens longe, né? Que estão longe de Deus. E aqui nesse grupo nós sabemos que temos assim muitos pais aqui clamando pela vida de seus filhos longe de Jesus. Também sei que há mulheres aqui, homens, que levantam de madrugada e orar por esses pedidos. Por isso que esse grupo existe, para que a presença de Jesus seja contínua em nossa vida, para que haja essa transformação. Não basta só conhecermos a Jesus, né? Mas que Ele nos conheça. Então, que permitamos que Ele nos conheça todos os dias. Obrigada, viu? Amém. Doutor, faz uma oração para a gente, para terminar? Por favor, doutor Marcos. Então vamos orar. Maravilhoso Deus que estás nos céus. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado todos os dias. Amém, Pai. Mas também pedimos pela bênção que o Senhor nos deu agora, de nos reunirmos para buscar força em Ti. Amém. Ao término desse tempo que passamos juntos, nos sentimos mais fortes. O Marcos, que começou a falar sobre Ti, termina a mensagem fortificado. Eu saio daqui com alegria no coração. Eu queria passar a noite ouvindo outros pregarem, porque essas mensagens nos fortalecem. A Tua palavra nos fortalece. Amém. Senhor, cada um dos que aqui estamos tem desafios, passa por angústias. O caminho da aflição, ele fica à nossa frente e vai ser em meio a este caminho que nós vamos alcançar a Canaã Celestial. Por outro lado, a Tua mão poderosa nos promete que mesmo em meio às adversidades, ficará muito claro que o Senhor está no controle. Amém. Senhor, não importa que em alguns momentos percamos de vista as alternativas, o Senhor tem uma visão que nos guia para o céu. E esta é a visão que nós temos que nos basear, não naquilo que sentimos, não naquilo que dói em nós, não em momentos em que o inimigo diz que o Senhor não nos ama, que tudo isso seja esquecido e que a Tua promessa, a promessa de que o Senhor está no controle, a promessa de que o Senhor estaria sempre conosco e que o Senhor nos daria paz em meio a todas as adversidades, que esta promessa seja mantida em nossa mente. Ao terminarmos esse momento de mensagem, cuida de nós, atenta às orações de Teus filhinhos que estão aqui reunidos, atenta às lágrimas que eles têm derramado. Senhor, tudo isso por Tua misericórdia e não por mérito de nenhum de nós. Finalmente, não queremos apenas conhecer Jesus, queremos ver o Senhor sim um dia, é verdade, mas precisamos para isso que o nosso caráter seja transformado e que o Senhor possa nos conhecer. Amém, Senhor Que há Deus. de imperfeito em nós, transforma pelo Teu poder e para a Tua honra e Tua glória. Amém, Dá Senhor Deus. uma noite de paz,
São bênçãos que te pedimos em nome de Jesus. Amém.